Boa noite, Guanais. Primeira derrota na Série B em casa, né? Queria que você falasse da diferença dos tempos, né? O primeiro tempo, o Operário mais em cima, criou mais oportunidades. No segundo tempo, demorou um pouco mais para finalizar. E a saída do Maxwell, né? No intervalo, se foi por uma opção sua ou se o Maxwell sentiu alguma coisa. Guanais, por gentileza, boa noite. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer o apoio do nosso torcedor. O jogo todo ali, viu que um jogo foi se tornando um jogo difícil, muito fechado, muito reativo, cedendo poucos espaços para a gente finalizar e agradecer mais uma vez nesse sábado a presença do nosso torcedor. Cara, são sempre escolhas ali, o time deles trabalhando com uma linha passiva, a gente precisava atacar mais a profundidade e a característica do Felipe trabalhando junto com o Daniel ali permitiria isso. Puxei o Rodrigo um pouco mais para o lado para trabalhar com o Pará e com o Bessa mais abertos. A gente ter mais gente que pudesse atacar a linha. Faltou volume mesmo, faltou finalização. É difícil, muito difícil de entrar, de ter situações claras. Então a gente tem que tentar pela quantidade de finalizações, tentar alguns cruzamentos. Faltou trocar mais de corredor também na metade ofensiva, que era a proposta do jogo. A gente sabia que eles deixavam a largura do lado oposto mais exposta. Quando a gente fez isso, o cabeceio do Ronaldo é de uma situação assim. Infelizmente, cara, a gente queria obviamente, né, a gente quer sempre dar sequência com pontos, com empates, com vitórias, dentro de casa. Eu sei que gera uma expectativa, né? Gera uma expectativa no torcedor, depois da sequência que a gente vinha, dentro de casa, da gente poder confirmar uma vitória. Até um empate num jogo como esse, do jeito que desenhou, você faz um ponto. Enfim, o que me incomoda mais aí, Dudu, é tomar o gol na transição com o jogador a mais. Então, essa é uma situação que a gente consegue controlar e que a gente não poderia ter tomado. Antes da do Marco, você falou... faltou volume, cara. É difícil de entrar um jogo quando o time vem com um 5-4-1 bem baixo, assim. No primeiro tempo, eles ainda marcaram um pouco mais alto, então tinha bastante espaço nas costas da linha. O Daniel fez bastante movimento ali. Eu queria mais agressividade, né? Por isso da troca. O Felipe fez também, funcionou bem, só que a gente não estava conseguindo concluir. Contra adversários assim, a gente precisa de mais volume, precisa finalizar mais, cruzar mais bola na área. E aí no segundo tempo faltou isso, né? Tanto que ainda assim a gente teve a do Ronaldo ali e tal, teve uma outra situação que o Felipe também cruzou para o Pará, falta frontal, ali vem escanteio, tem que ir tentando no volume. Então a gente pecou nesse aspecto aí. Boa noite, Guanais. Você percebeu que o time adversário veio tentando explorar os erros do Operário no jogo, muito nessa linha que você respondeu, de perceber uma linha passiva no time do Botafogo? Você percebeu isso? Achou que o time deu espaços demais ao Botafogo? E como absorver o fim dessa sequência de vitórias? Porque a Série B é equilibrada, como tantas vezes falamos, e um resultado que se encaminhava para o empate. Como que absorve agora esse resultado para evitar que perca o que veio sendo feito até aqui? Não, de maneira nenhuma. Esse não tem... É um campeonato longo, cara. Então, da mesma forma que quando ganhou a sequência de 4 vitórias ali, o Dudu que está em todas ali, ele me ouviu falar em todas essas que nosso campeonato é um campeonato de pontuação. É por isso que eu falo, não é que o empate seria um bom resultado. Eu estou falando, diante das circunstâncias, é mais um ponto. Então, cada ponto é muito importante, ainda mais com algumas dificuldades que a gente tem em relação a fazer mais gols. É isso que eu falei do Dudu na pergunta anterior, de ter mais volume, de a gente poder criar mais chances e etc. Então, em relação a isso, cabeça boa pra caramba. Da mesma forma que quando ganha não tá, é o melhor time, é isso e aquilo, jamais. Hoje perdeu, o que me incomoda é tomar o gol como foi. Né? Já tinha... O Negueba já teve uma chance no lance anterior, que ali, por exemplo, por que o empate? Porque naquela bola ali é uma bola de gol, entendeu? Então, eles tiveram vieram para uma bola, então, se eu percebe muito rápido a proposta do adversário. Eu não esperava, porque eles não fizeram isso contra o Santos, não fizeram isso contra ninguém, e aí veio com uma proposta extremamente... Não é um antijogo, é uma ideia de jogo, e não tem nada de errado com isso. E eles marcam muito bem.
né? Então, tinham espaços para a gente explorar, a gente estava com dificuldade de explorar essas desvantagens que a equipe deles tinha. A gente não aproveitou essas vantagens, até no primeiro tempo, que a gente foi melhor que o segundo, mas aí foi baixando cada vez mais, aí vai ficando muito difícil. Por isso que eu falei que a gente precisa do volume. Então, eu não esperava que o time jogasse um pouquinho mais, que pressionasse um pouco mais alto. E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai encontrando mais possibilidades para tentar numa transição, tentar numa jogada individual. Mas não tinha o mérito da equipe deles de ter marcado bem, e a gente não poderia, em nenhuma hipótese, ter dado as duas transições que a gente deu, uma delas saiu o gol. Então, pensando nesse aspecto, assim, eles foram eficientes. Né? Então, mas seguimos, a cabeça boa, tem muito jogo para jogar ainda. Lembrar os nossos objetivos na competição e lembrar, nós estamos no pelotão de cima ali, graças a Deus. Né? Então, estamos fazendo por onde e vamos seguir com cabeça boa, já descansar para pensar no jogo do Paysandu. Boa noite, Guanais. A minha pergunta era referente a essa transição. Eu iria tocar no ponto em que o Operário já tinha tomado uma transição anteriormente e aí acaba levando o gol numa situação semelhante, só mudava o lado. Então vou acabar mudando aqui na questão do ataque. São 8 gols em 11 jogos, Guanais. E hoje foi um jogo claro em que o Operário tinha oportunidade, 12 jogos agora, né? O Operário teve várias tentativas. Como melhorar a questão ofensiva do time? Você já tentou o Ronaldo acabou saindo do time, voltou, teve a lesão, recuperou, tudo ok. Aí tem o Daniel Lima, que retém bem a bola, ele faz o pivô, mas não conseguiu ainda fazer o gol, que acho que é o dar o start também para o atacante. O Felipe Garcia também quase nem tem sido mais relacionado, hora é relacionado, hora não é, tem sido pouco utilizado. Você acha que essa posição do centroavante é uma posição que o Operário vai ter que, quem sabe, buscar também mais uma opção? Boa noite. Boa noite. É multifatorial, é responsabilidade da equipe, a bola precisa chegar para eles lá. Então, isso é uma responsabilidade coletiva da equipe. Então, hoje ficamos muito com a bola, a gente precisa... a gente até finalizou um número ok aí, se eu não me engano o Cezinha me falou 17. Foram poucas claras, né? Como eu falei, por mérito também do adversário. Então, individualmente, assim, são sempre relações. Então, como eu falei das outras vezes, a gente respeita demais o momento dos jogadores. E nós temos um elenco. Então, nós temos 30 e tantos jogadores. Um campeonato que é muito longo. Então, algumas posições estão em aberto. Estão abertas para que a gente possa tentar, para ter uma relação. Hoje o Felipe voltou. É um jogador que eu conto bastante, que a equipe conta de uma forma geral. Em alguns momentos, alguns vão ter mais destaque. Né? Então, por exemplo, achei que o Pará vem numa sequência muito boa. O Pará fez um grande jogo, para mim foi talvez o melhor nosso. Não tenho receio de falar isso aqui. O Rafa vem num momento muito bom também. Então, o Joseph vem num momento muito bom. Então, esses momentos dos jogadores são muito importantes. E conseguir manter essa regularidade ao longo da competição, diante de tantas circunstâncias, também contribui para que a equipe tenha um crescimento de uma forma geral, para que a gente seja equilibrado. A gente precisa ser uma equipe equilibrada, precisa defender bem, precisa ser agressivo, já que, como você falou, são poucos gols. São poucos gols. Mas a responsabilidade não é somente de um jogador, né? Ou de uma posição. Então, a gente tenta nas estruturas, tenta nas características, nas relações. Então, o jogo desenhou para não ter muito jogador para trás da linha da bola. Então, tentamos com 2 atacantes. O Felipe Daniel, depois o Ronaldo Daniel, depois tentamos colocar o Ronald numa relação junto com o Pará do lado de lá, com o Besser com o Felipe Augusto do lado de cá. Um time muito fechado. Mas é uma responsabilidade da equipe. Então, tudo que remete a sistema defensivo, sistema ofensivo, tudo parte de tudo. Então, quem começa sempre ofensivamente a jogar é o Rafa. Então, sempre é um dos caras que qualifica demais a nossa fase ofensiva, seja com trabalhos curtos ou trabalhos longos. A gente precisa melhorar isso, né? Que coletivamente a gente consiga potencializar. O 9 precisa receber mais situações de finalização. Boa noite, Guanais. Primeiro, a gente estava comentando aqui, muitas vezes quando tem a questão da retranca, sempre é uma justificativa, e eu achei interessante você mencionar que tem que superar, é um jogo, é uma forma de jogar e o objetivo do Operário. Dentro dessa linha, queria que parte técnica, né, que é a tática, que a gente gosta de conversar bastante, nesse sentido a montagem da equipe para a segunda etapa,
com jogadores mais ofensivos, você tendo o Lindoso ali numa saída de bola na parte defensiva. Você acha que as transições elas foram por o time estar mais aberto ou basicamente, como é uma análise minha, erros individuais em algumas situações que criaram isso? E por que a equipe não conseguiu ter mais transições, mais tabelas, troca de passe com tantos jogadores de qualidade técnica? Marco Antônio, Felipe Augusto, o Rodrigo Rodrigues, em determinado momento Pedro Lucas, e abusou também de cruzamentos. A gente viu aqui no SofaScore, né, pode ser outros dados, mas 15% só de aproveitamento em cruzamento. Claro que se sai o gol com o Ronaldo ali, valeria a vitória. Mas não insistiu demais em cruzamentos, tendo tanta qualidade técnica em alguns jogadores para tentar furar esse bloqueio que veio do Botafogo? É interessante essa análise. É o que eu vi. Eu vi a gente também com dificuldade de combinar em alguns momentos. Pelo fator que for, né? Então, os cruzamentos são uma alternativa. Então, por exemplo, o Palmeiras é muito feliz nesse quesito. E não é justificativa, é o fato mesmo. O time deles veio muito baixo. Então, por exemplo, a gente poderia ter finalizado mais de fora da área. Então, a ideia era trocar mais de corredor na metade ofensiva. Então, a gente estava chegando no segundo tempo, a gente estava chegando de um lado e já terminando as jogadas. E aí o que acontece também? Falta paciência. Não é por exposição. Então, numericamente falando, a gente estava ali, tinha sempre superioridade, estava equilibrado defensivamente para a transição. Então, 3-2, 2-1, próximo, tem que estar próximo para a gente conseguir neutralizar da onde vem a bola. Então, o time deles muito baixo, a gente vai tentando. Só que aí tentou algumas situações que são difíceis de acontecer, muitas vezes seguidas. Tem que ter mais paciência. Às vezes o torcedor não gosta, mas a gente precisa ter discernimento na tomada de decisão ali. Então, o que me incomoda, os dois lances de transição, que são lances, uma é uma bola em disputa, que é uma situação de comunicação, e a outra, independente do erro técnico, ali tem que tentar um passe, tem que tentar um drible, tem que tentar uma jogada, mas o mecanismo para defender o erro ali, né? E ainda mais com um time que estava com um jogador a menos, né? A gente com um jogador a mais. Então, esse tipo de gol é complicado, custa muito caro. Eu sei que de 0-1 a diferença é pequena, mas é um ponto. Dormiríamos na liderança hoje. Só que ainda é um aprendizado. É ruim, é péssimo. Estou bastante incomodado. A pergunta do Leandro me incomoda. Entendeu? Me incomoda esse fato. É um fato também. Não é uma justificativa. Mas é um fato. A gente precisa lidar com os problemas que nós temos, né? Mas jamais individualmente. Então, olhando com um prisma coletivo, né? Então, faltou um pouquinho de paciência. Eu acho que esse foi um fator primordial. E ainda assim, contra equipes assim, é muito difícil de você gerar chances claras. A gente teve 3. Do Índia, do Pará e a do Ronaldo, que tem muito mérito na execução do Pará e do próprio Ronaldo. Então, parabéns ao Botafogo pela vitória. É uma proposta. E seguimos. Nossa equipe tá bem, está fazendo uma boa competição. Estamos equilibrados. Esse é o ponto principal. Tirar as lições e buscar o crescimento, seja nas relações, etc. Não estava tudo certo, não está tudo errado por causa dessa derrota. Boa noite, Guanais. Boa noite. Você sempre comenta sobre pensar logo em 3 partidas adiante. Só que as 2 próximas partidas são fora de casa. Como que você projeta essas partidas pensando em viagem, em treinamento, que às vezes tem que ser em local alternativo? Como que você pensa esses próximos passos do Operário? Bel, muito bom. Eu falei anteriormente também, alguns dias atrás, aí, não sei, semana passada, que o mês de julho, né? Então, por isso que eu falei, não tem empolgação, porque o mês de julho é um mês muito difícil. Então, vamos fechar o mês de junho contra o Paysandu e depois começa julho, que é um mês muito difícil, com jogos grandes fora de casa e ainda a Copa do Brasil, também fora de casa. Então, nós temos que estar... E a importância do elenco, mais uma vez. Hoje a gente perdeu o Jaci 3 horas antes do jogo, né? Até estava escalado para jogar e não pôde jogar. Então, o Lindoso estava preparado ali, que em outro momento estava jogando e acabamos fazendo opção. Então, sempre trabalhar focado no próximo adversário, focado no próximo adversário, nas distâncias que a gente tem de um jogo para o outro e saber que a gente pode contar com o elenco. Por isso é importante, a gente nunca descarta jogador, né? A partir do momento que existem as situações de cada um,
as decisões que precisam ser tomadas, mas a gente conta bastante com a equipe.